Doutor, eu sei, médico trabalha tanto, né? Dá tempo de ir na feira? Faz tempo que eu não vou indo. É, Minha né? esposa sempre dá um jeitinho de ir, né? Ai, mas é tão tá difícil de eu ir. gostoso. Faz tempo que eu não como pastelzinho na feira. Então, menino, Nossa, da minha infância era uma delícia. tem que aproveitar mais. Mas a gente entende que médico trabalha bastante. É. Fazer o quê, né, Tá doutor? tudo bem, né? Tudo bem, né? Fazer o quê? Vamos lá, doutor, vamos lá. tentar responder todo mundo? Doutor Gustavo Vitorino, toda a Kita está com a gente, ginecologista. Você pode enviar sua pergunta através do nosso e-mail, vitrinelondrina@tarobá.com.br, tá bom? Se quiser mandar através do WhatsApp também, pode mandar, que daí a gente vê e joga ou para hoje ou para a semana que vem, tá bom? Doutora, a Rosângela, de Londrina, ela disse o seguinte: tomei anticoncepcional de uso contínuo, porém troquei o comprimido sem parar. Certo. Agora faz 40 dias que parei de tomar e a menstruação não desce. O que pode ser? Ih, Lu, é Tanta difícil coisa, a gente né? dizer que pode ser bastante coisa mesmo. Pode até ser, dependendo da idade dela, se estiver chegando perto da menopausa, o porquê dela ter trocado, ou se foi só uma adaptação que acabou fazendo com que ela não menstruasse esse tempo. Isso pode acontecer. Pessoas que tomam anticoncepcional há muito tempo podem ficar eventualmente um mês ou outro sem menstruar, isso não ser problema nenhum, mas ela precisa passar para avaliar, para poder definir melhor o que é. É difícil a gente dizer aqui só no programa. Entendi. A Silvia quer saber o que é prolapso, de certo? Ela deve estar com isso. O que é prolapso? Prolapso, Lu, é um termo genérico. É quando alguma coisa está para fora. Tá? No caso genital, pode ser um prolapso da bexiga, um prolapso do útero ou um prolapso do intestino, tá? Que é o reto. O reto, ele fica logo atrás ali do útero. Então, quando existe uma frouxidão ali, até o reto ele pode abaular por dentro da vagina e sair pela vagina. Então, o prolapso genital sério, então, completo... Olha, eu vou falar para você que não é um problema sério do ponto de vista de risco de vida, mas causa bastante desconforto, Lu. Um prolapso uterino, por exemplo, às vezes a pessoa chega com o útero para fora. Nossa. Totalmente. Não é que assim, o colo do útero fica para fora, mas em volta do útero, na verdade, lá dentro da barriga, o útero é de um jeito. Para fora, tem toda a parede vaginal. Então você não vê exatamente o útero, você vê a parede vaginal que ficou frouxa e desce junto com o útero, mas o útero está todo esterilizado para fora. A parede vaginal não segura mais. O que tem que fazer? Então, aí tem que fazer correção cirúrgica, Lu. É só com cirurgia. Então, quem tem algum tipo de prolapso tem que fazer cirurgia? No prolapso genital, em geral, sim. Se for da bexiga, bexiga baixa, a gente vai lá e corrige a bexiga. Se for do reto, pessoas que tiveram 3, 4, 5, 6, 7 partos normais, igual era muito comum antigamente, né? aquela cirurgia de períneo é para correção, na verdade, dessa fraqueza do períneo que pode abalar o reto. É que eram duas cirurgias ao mesmo tempo, tá, Lu? Todo mundo confunde. Falava cirurgia de períneo, era bexiga. Não. Você tinha um tempo para corrigir a bexiga e o períneo. A do períneo é que corrige o reto. E quando tem o prolapso uterino, tem a cirurgia do útero também. Claro que a maioria das pessoas que tem isso são pessoas mais velhas, que já não pensam em ter mais filhos. Em geral, você faz uma cirurgia para retirada do útero daí. Entendi. A Genilda, ela quer saber quando a mulher entra na menopausa, se tem a possibilidade de engravidar. Existe tratamento para engravidar na menopausa? Lu, menopausa justamente representa a senescência do ovário. O ovário já parou de funcionar, ele já não tem mais óvulos para que a mulher ovule. Então, naturalmente, essa mulher não engravida mais. Chegou na menopausa até anticoncepcional, a não ser naquele período inicial da menopausa, que ainda está o para não para, que tem que tomar cuidado, mas depois que passar essa fase, não engravida mais. Então, naturalmente, uma mulher que está menopausada, por exemplo, uma mulher de 55 anos, tem chance de engravidar? Não. Nenhuma. Existe tratamento. Aí são duas hipóteses. Como ela não produz mais óvulos, se por algum motivo ela guardou óvulos e congelou, ela pode usar aquele óvulo dela e fazer uma fecundação, fazer uma fertilização in vitro. Só que vai ter que induzir tudo hormonalmente, vai tomar um monte de remédio e é possível. Ou se ela não tinha nenhum problema e não guardou óvulos, ela pode ter a doação de óvulo de alguém e também fazer uma fertilização e com hormônio tudo manter essa gravidez. Então é possível engravidar depois da menopausa, mas não naturalmente. Eu acho que a pergunta é parecida com a da Sueli aqui, ó. Só que a Sueli, ela tá na menopausa e tá tomando hormônio e quer engravidar. E aí? Não adianta, Lu. Se ela está Mesmo tomando menopausada, o hormônio ele faz a reposição da falta hormonal. Certo? Tá. Mas ela não repõe óvulos. Então ela não tem óvulo mais. Então uma pessoa que está menopausada e está fazendo a reposição hormonal para melhorar os sintomas, calorão, todo aquele mal-estar típico da menopausa, o tratamento é para isso. Mas ela não conseguiria engravidar naturalmente com esse tratamento.
A Genilda e a Sueli, então, que querem engravidar e estão na menopausa, o que tem que fazer? Aí ela precisa passar com esterileuta, que é o médico, que normalmente é um ginecologista. Como é que é o nome? Esterileuta. Esterileuta? É, o que Nunca trata ouvi esterilidade ou infertilidade. Agora já entendi. Então a gente chama de esterileuta, o terapeuta de esterilidade. Esterileuta. Olha, que nome diferente, hein, gente? Não, é uma coisa chique, assim, né? Que coisa chique. Então, em geral, tem ginecologistas e tem urologistas também, que atuam nessa área de reprodução humana. Aí ela vai ter que procurar um desses profissionais para fazer o tratamento específico da fertilização. Existe uma idade específica para a mulher engravidar? Essa é a pergunta da Meire. Naturalmente, eu vou falar para você assim, o melhor período para uma mulher engravidar, biologicamente falando, é dos 18 aos 30. Biologicamente falando, por quê? É quando o corpo está melhor preparado para aceitar essa gravidez. Tanto na estrutura de... Não é que você é muito jovem, mas assim, seu corpo está amadurecido o suficiente e já não tem nenhum sinal do processo de envelhecimento. Entendi. Tá? Mas assim, muita gente vai ver falando, mas se fala 35 anos, não é 35? Pois é, dos 30 aos 35 já existe uma pequena diferença, Lu. Então assim, é uma diferença que não é tão significativa. Então, no geral, a gente fala 35, mas ideal mesmo é ter os 30. E aquela história de que mulheres acima dos 40, se quiserem engravidar, podem ter bebês com algum tipo de problema? Isso é verdade, Lu. A gente comentou outras vezes do programa aqui a história da síndrome de Down. Síndrome de Down, após os 35 anos, começa a aumentar a frequência. Então, não quer dizer que uma mulher de 40 anos vai ter um neném com síndrome de Down. Mas o risco calculado para essa mulher é maior do que se ela tivesse 30 anos. Então, como a síndrome de Down é o exemplo maior porque é uma síndrome que é compatível com a vida, então o bebê vai ter sobrevivência, embora tenha lá os problemas, mas ela reflete assim várias outras síndromes que vêm junto e outras que são incompatíveis com a vida. Então por isso, inclusive, que aumenta o risco de aborto depois dos 35 anos. Progressivamente também aumenta o risco de aborto. E por quê? Porque teve algum probleminha lá na formação que já está relacionado com o envelhecimento normal dos ovários, dos óvulos que ela produziu por esses já estão mais envelhecidos, né? Quando você nasce, os seus óvulos já estão lá. Eles só estão na fase inicial de desenvolvimento e não amadureceram. Então, progressivamente, você vai selecionando esses óvulos, os folículos ovarianos, para que eles virem óvulos. Entendi. Quando acabar esgotar isso, você menopausou. Você não tem de onde tirar mais esses óvulos. Entendi. É diferente do homem, que vai produzindo espermatozoide o tempo todo. Né? Então, esse envelhecimento natural é que dificulta a gravidez, por isso que é um pouquinho mais difícil, e que aumenta o risco de malformações, de aborto, dessas coisas. Tem uma perguntinha no WhatsApp, vamos ver. Coloca aí na tela, produção. Vamos lá, deixa eu enxergar o que está escrito aí. Tá meio longe, daqui. Eu não enxergo não, Lu. Eu não enxergo não. Vamos lá, se me avisa melhor. Oi, tenho 52 anos, ainda menstruo. Estou com anemia, carência de B12. Tenho que tirar o útero? Vamos lá, 52 anos, anêmica, carência de vitamina B12, tem que tirar o útero. Como é que é o nome dela, Kellen? Não colocou o nome, coloca o nome aí, gente, para falar seu nome. A gente colocou o nome das se... netas só. Qual que é o nome? É Júlia e só. Júlia. Ô, Julinha, beijo pra você, tá bom? Precisa saber se ela tem algum outro problema específico. Então, uma anemia nessa fase, com carência de vitaminas, tudo. Se ela, por exemplo, hoje é muito comum a gente pegar pessoas assim que operaram do estômago. Fizeram redução de estômago. Carência de vitamina carência B12. de vitamina B12, de vitamina D e elementos de ferro, tudo que não absorve direito. Então, se é esse o caso, hoje a gente faz sim, às vezes, cirurgia para retirada do útero, porque enquanto ela menstrua, veja bem, a mulher já tem níveis de hemoglobina, da parte de anemia, um pouco mais baixo que o homem, porque você menstrua todo mês. E o homem sangue não. tá indo embora, né? Então, até o nível no laboratório de referência é um pouco mais baixo para a mulher. Agora, quando você já tem uma deficiência de vitamina B, vitamina B12, D e ferro e ferritina, a chance de você ter anemia já é maior. Aí você sangra todo mês ainda, você vai aumentar a sua anemia. Então, às vezes, um dos tratamentos é cortar a menstruação. Você pode cortar com medicações, com DIU, por exemplo, o DIU de hormônio, ou retirando o útero, se você não conseguir uma outra solução. Entendi. Então, depende de se ela tem algum outro problema de saúde. E dependendo do outro problema de saúde, se ela conseguir corrigir aquilo, não precisaria mexer na menstruação. Se não conseguir, aos 52 anos, não vai querer mais engravidar, provavelmente. Se for o caso, a gente pode sim tirar o útero. Vamos ver mais uma pergunta no WhatsApp. Lu, boa tarde. Queria saber, por favor, eu retirei o útero. Olha lá, doutor. Estamos já falando. Retirei o útero. Tenho que tomar remédios para menopausa? Como é que é seu nome, minha linda? Bota aí o nome pra gente. E aí, doutor? Então, Lu, só a retirada do útero não indica reposição de hormônio, vai depender da idade dela. Porque assim, os hormônios são produzidos pelos ovários. Então, pessoas mais jovens, por exemplo, de 38, 40 anos que precisarem tirar o útero, normalmente a gente não vai tirar os ovários. Certo. Então, a produção de hormônios femininos dela continua normal.
Ela não vai ter que repor hormônio neste momento. Só que os sintomas de menopausa vão acontecer na idade em que aconteceria naturalmente. Se ela não tivesse tido problema nenhum no útero e tivesse menopausado aos 48 e precisasse repor hormônio aos 48, ela vai ter que repor hormônio aos 48, tendo útero ou não. Agora, se ela retirou os ovários... É diferente. Aí a gente tem que repor hormônio. A história muda aí, gente. Então tudo vai depender de como foi a cirurgia dela. Ah, não, tirei o útero porque tinha miomas e sangrava muito, tinha anemia, exemplo igual ela falou anterior. Ah, não mexeu nos ovários, tem 35 anos. Não precisa repor hormônio agora. Tá, vamos para mais uma aqui, ó, lá no WhatsApp. Lu, tudo bom? Tenho 49 anos e sinto muito calor e sou muito... E suo muito. Seria menopausa? Gostaria de tirar a dúvida. Ainda menstruo. Então, eu acho que não é menopausa, né, doutora? Ela pode estar naquela fase, Lu, perimenopausa. Assim, está naquela do vai e não vai. Vai, não vai. Porque o corpo dela ainda consegue produzir hormônio, mas às vezes não na quantidade certinha e um mês ou outro falha. Então ela pode ter um aumento de calor, um aumento de suor. Tá certo, nós estamos passando um big no calor, né, Lu? Esses últimos meses agora foram bem quentes. Eu também tô suando muito. Eu minha também, querida, fica tranquila. entendeu? Então assim, aí precisa avaliar essa parte hormonal dela, numa consulta comum. E aí, se realmente for problema hormonal, vamos repor. Se não, às vezes pode esperar mais um pouquinho. Perfeito. Doutor, muito obrigada. Imagina, Deus um abençoe prazer seu estar final aqui. de semana. Todos nós, né? Amém. Manda sua perguntinha pra gente através do e-mail vitrinelondrina@tarobá.com.br ou do nosso WhatsApp, que é 99993 1366. Ó, a memória falhando aqui. Isso aí. Doutor, obrigada, viu, Imagina. querido?